Existe uma ideia confortável, quase infantil, que carregamos sem perceber. A de que o corpo humano possui um botão oculto de desligamento. Um ponto profundo onde finalmente tudo relaxa. Onde não há vigilância, nem tensão, nem prontidão. Mas isso nunca acontece. Mesmo agora, enquanto você escuta, respira, permanece imóvel, algo em você está acordado. Não como esforço, não como ansiedade, mas como condição de existência. O sistema nervoso humano não foi projetado para relaxar completamente. Foi projetado para nunca desaparecer. E essa constatação, em vez de ser um problema, é a razão pela qual você continua aqui. No universo não existem estruturas vivas que alcancem repouso absoluto. Estrelas estabilizam forças opostas. Galáxias mantêm sua forma porque há movimento contínuo, não silêncio total. Onde tudo cessa, a estrutura colapsa. No corpo acontece o mesmo. O que chamamos de relaxamento não é desligamento, é apenas uma mudança de modo. A atividade elétrica diminui em algumas regiões, se redistribui em outras, mas nunca zera, nunca silencia por completo. Há circuitos que permanecem atentos enquanto você dorme. Outros que monitoram pressão, temperatura, química do sangue, sem pedir sua permissão. Mesmo no sono mais profundo, o corpo mantém sentinelas. Esse estado permanente de prontidão não é ansiedade, é arquitetura. A ciência chama isso de tônus basal, um nível mínimo de atividade neural e muscular que mantém a forma, o fluxo, a vida. Em termos simples, o corpo sustenta a si mesmo como o universo sustenta suas órbitas. Aqui surge a inversão que quase ninguém percebe. O problema moderno não é um sistema nervoso que não relaxa, é uma mente que interpreta essa vigília natural como ameaça. E a partir daí começa a lutar contra algo que nunca deveria ser eliminado. Antes de seguir, observe uma coisa simples agora. Mesmo parado, há um fundo de presença em você. Um campo silencioso que não cessa. Você não precisa controlá-lo. Ele já sabe o que está fazendo. Existe um detalhe sutil e decisivo que costuma passar despercebido. O sistema nervoso mantém atividade contínua sim, mas atividade não é tensão. O corpo distingue com precisão aquilo que a mente costuma confundir. Quando falamos em relaxar, quase sempre estamos imaginando silêncio total, ausência de sinais, um vazio interno. Mas, biologicamente, silêncio absoluto é indistinguível de colapso. O sistema nervoso opera em equilíbrio dinâmico, um estado em que forças opostas se regulam mutuamente sem jamais se anularem. É o mesmo princípio que mantém uma bicicleta em pé quando está em movimento. Parar completamente não traz estabilidade, traz queda. No corpo, o relaxamento verdadeiro acontece quando a vigilância básica permanece, mas a luta interna cessa. Há dois grandes modos de funcionamento que se alternam o tempo todo, um mais voltado para a ação, outro para manutenção e reparo. Nenhum deles é desligado por completo. Eles apenas trocam o protagonismo. Quando você tenta forçar o relaxamento, algo curioso acontece. A mente passa a vigiar o próprio corpo, checando se ele já está calmo o suficiente, se o coração desacelerou, se o pensamento parou. Essa vigilância extra é interpretada pelo sistema como atividade e não como descanso. É aqui que nasce a sensação paradoxal. Quanto mais eu tento relaxar, menos consigo. Não porque o corpo esteja falhando, mas porque ele está respondendo corretamente a um comando ambíguo. Na natureza, não existe ordem sem um mínimo de tensão organizadora. Uma ponte não se sustenta sem forças opostas. Um tecido vivo não se mantém sem tração microscópica. Uma célula não funciona sem gradientes, diferenças que nunca se igualam totalmente. O sistema nervoso segue essa mesma lógica universal. O erro não está em ele nunca relaxar completamente. O erro está na expectativa de que ele deveria. E quando essa expectativa cai, algo muda de lugar. O corpo não precisa ser desligado. Ele precisa ser autorizado a manter sua vigília natural, sem ser interpretado como perigo. Há uma diferença profunda entre estar atento e estar em alerta, e o sistema nervoso sabe exatamente qual delas está acontecendo, desde que você não interfira tentando corrigir algo que não está quebrado. Há um ponto em que a experiência cotidiana entra em choque com a biologia real. Muitas pessoas acreditam que descansaram mal não porque dormiram pouco, mas porque não conseguiram desligar. Como se o descanso verdadeiro exigisse apagamento interno. Mas o sistema nervoso não descansa como um aparelho eletrônico. Ele descansa reorganizando fluxos, não cessando atividade. Durante o sono, por exemplo, o cérebro reduz a comunicação com o mundo externo, mas intensifica a comunicação interna. Memórias são reprocessadas. Conexões são podadas ou reforçadas.
Resíduos metabólicos são drenados. O curioso é que, quando esse trabalho interno está ativo, a sensação subjetiva pode ser de leve tensão ou de um fundo ligado que nunca some por completo. Isso não é falha do descanso. É o descanso acontecendo. No cosmos, os períodos de aparente calma são justamente os de maior organização invisível. Nuvens interestelares parecem silenciosas, mas é nelas que forças lentas, persistentes, preparam o nascimento de estrelas. No corpo, algo análogo ocorre. O sistema nervoso mantém um nível mínimo de excitação para que processos de reparo possam acontecer com precisão. Se tudo relaxasse completamente, não haveria coordenação suficiente para restaurar tecidos, regular hormônios, ajustar ritmos internos. Aqui entra um dado simples, mas revelador. Mesmo em estados profundos de repouso, o cérebro humano consome cerca de 20% da energia total do corpo, não porque esteja em esforço, mas porque está sustentando ordem. A confusão surge quando interpretamos sensação de presença como cansaço, ou atividade silenciosa como ameaça, e então começamos a buscar técnicas, métodos, silêncios artificiais, tentando alcançar um estado que o corpo nunca teve como objetivo produzir. O descanso real não se parece com ausência. Ele se parece com continuidade sem atrito, quando a vigilância básica permanece. E a resistência mental diminui. O sistema entra em um modo mais econômico, mais coerente, mais estável. Você não sente um apagão, você sente menos conflito. E isso muda completamente a pergunta original. Não é mais, por que meu sistema nervoso nunca relaxa completamente? Mas sim, o que em mim está exigindo que ele desligue para se sentir seguro? Existe um momento decisivo em que a compreensão deixa de ser abstrata e começa a tocar a vida real. O sistema nervoso nunca relaxa completamente porque ele é o sistema que mantém o tempo contínuo dentro de você. Batimentos, respiração, pressão, equilíbrio químico, tudo isso precisa de um fio ativo que não se rompe. Mas o sofrimento não nasce dessa vigília. Ele nasce quando a vigilância perde contexto. No ambiente ancestral, estar minimamente ativo fazia sentido. O mundo mudava lentamente, os estímulos tinham começo, meio e fim, e o corpo podia completar seus ciclos. No ambiente atual, o sistema nervoso continua fazendo o mesmo trabalho antigo, mas recebe sinais fragmentados, constantes, sem encerramento. Notificações, ruídos, expectativas, antecipações. Não é excesso de atividade. É falta de fechamento. Quando um circuito neural não encontra conclusão, ele não desliga. Ele permanece em suspensão. É aqui que surge a sensação moderna de nunca relaxo de verdade. A solução não está em tentar desligar o sistema nervoso, mas em oferecer a ele ciclos completos. E isso é mais simples do que parece. O corpo entende 3 sinais básicos de segurança funcional: ritmo previsível, pausas com começo e fim, encerramentos claros. Não são técnicas místicas. São instruções biológicas. Quando você caminha sem estímulo adicional por alguns minutos, o sistema fecha loops motores antigos. Quando você respira sem tentar controlar o ritmo, o corpo ajusta automaticamente o balanço interno. Quando uma atividade termina de forma clara, sem só mais um pouco, o sistema nervoso registra evento concluído. Isso não faz ele desligar, faz ele parar de insistir. A vigilância permanece, mas deixa de procurar algo que nunca chega. O relaxamento real surge como consequência, não como meta. E aqui o paralelo com o cosmos se fecha. Estruturas estáveis não são as que param, mas as que circulam sem interrupção abrupta. Órbitas existem porque há continuidade. Vida existe porque há regulação, não silêncio. O sistema nervoso nunca relaxa completamente porque relaxar completamente não sustentaria nada. Ele relaxa o suficiente quando você para de exigir que ele seja outra coisa. Se isso ressoou, escreva nos comentários. Meu corpo sustenta a ordem. Não como afirmação motivacional, mas como reconhecimento de algo que já está acontecendo.